Bom dia, paz do Senhor Jesus, para você que faz parte do Alimento do Céu. Essa manhã eu quero compartilhar com você algo precioso da Palavra de Deus. Eu quero deixar para você um texto que se encontra na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 12. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 12. A palavra do Senhor diz: Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Queridos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos ou de outra coisa qualquer, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Aleluia! Glória a Deus! Essa carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 9, ele já começa a falar que aqueles que servem a Deus, aqueles que decidiram viver para Deus, eles são chamados aqui na palavra do Senhor de raça escolhida. Que privilégio, né? Raça escolhida, sacerdotes do Rei. Rei aqui está com letra maiúscula. É o Rei Jesus. Nação completamente dedicada a Ele, o povo que pertence a Ele. Lá no livro de João fala que, mas a todos aqueles que o receberam, ou seja, que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, a todos que o receberam, Ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso nos prova, isso nos deixa bem claro que aquela história de dizer todos somos filhos de Deus é totalmente equivocada, totalmente errada. Ele deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus àqueles que o recebem, que recebem a Jesus na sua vida e que decidem viver para esse Jesus. E ele diz aqui, são um povo, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Para que nós somos escolhidos? A resposta da própria palavra diz: vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Quando nós estávamos no mundo, quando você que está me ouvindo, estava vivendo uma vida desregrada, uma vida de pecado, uma vida que você achava que estava tudo bem, estava curtindo, né? Estava tudo legal. Aí Jesus mostra na sua palavra que você estava vivendo era na escuridão. Aí Ele vem, usa Jesus e te arranca da escuridão para a sua maravilhosa luz. Aí, no versículo 10, completa aquilo que eu falei no início. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Tá vendo? Não é porque nós estamos no mundo que somos filhos de Deus, não. Todo homem é homem de Deus, toda mulher é mulher de Deus, não é. Não é simplesmente por dizer que ama a Deus que somos considerados seus filhos, mas somos considerados seus filhos, seu povo, quando a misericórdia de Deus nos alcança, porque nós decidimos viver para esse Deus. A salvação, ela é garantida aqui na terra.
Você não garante sua salvação depois que você morre, não. Salvação é um dom gratuito de Deus, porque na verdade nenhum de nós merecíamos. Mas Jesus morreu naquela cruz e Ele concedeu a salvação para nós. Ele nos deu esse direito mediante a fé. É um dom gratuito de Deus, mas é mediante a fé. Eu preciso acreditar que Jesus é o Salvador, é o único Salvador, é o meu Senhor, é o meu pastor. E eu preciso me entregar para Ele, porque se for só de boca, não vai adiantar nada. E Ele ainda dá uma orientação aqui, dizendo: lembre que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Nós não vamos ficar aqui eternamente. Somos estrangeiros, porque há um lugar separado para aqueles que seguem a Cristo e são fiéis a Cristo, que é os céus. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Há uma guerra constante. Há uma luta constante do espírito contra a carne. Nosso espírito pede do espírito contra a carne, aliás. O espírito fala que para nós adorarmos a Deus e deixarmos as paixões carnais, como está escrito aqui. Mas a carne, ela reina às vezes mais forte e ela requer de nós, ela pede de nós que nós íamos pecar, que nós íamos fazer tudo aquilo que agrada a nós, mesmo sabendo que isso desagrada a Deus. Então há uma luta constante da carne contra o espírito. E a orientação que o apóstolo Pedro dá nós devemos evitar as paixões carnais. Você pode evitar? Você deve evitar. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos ou de outra coisa qualquer, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. A conduta de um servo de Deus, a conduta de uma mulher de Deus, a conduta de um homem de Deus tem que ser algo que seja reconhecido em todos os lugares. Porque, infelizmente, hoje nós encontramos tantos cristãos, entre aspas, porque o verdadeiro cristão, ele segue a Cristo. Porque essa que é o verdadeiro significado de cristão. É seguidor de Cristo. Há tantos cristãos que estão envergonhando o Evangelho. Há tantos cristãos que estão vivendo de uma maneira vergonhosa, que tem entristecido ao Senhor, que tem entristecido o Espírito Santo de Deus. E a esses nós não devemos chamar de cristãos. E a orientação aqui é que nós venhamos ter uma conduta que quando as pessoas do mundo, quando as pessoas, os pagãos, quando as pessoas que não têm Jesus, não seguem a Jesus, quando eles olharem para nós, eles não tenham nada de que acusar. Você pode até pensar nesse momento: mas eu já errei tanto. Mesmo depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu já cometi tantos erros. Mas nunca é tarde. Enquanto Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, não é tarde. Então se renda, se arrependa, peça perdão a Deus e deixe essas coisas erradas que você tem praticado. Jesus te perdoa. Ele é o único mediador, como diz lá no livro de Timóteo, o único intercessor entre nós e Deus, somente Jesus. Peça perdão, se arrependa e se volte para Deus ainda hoje. Não esqueça, você, homem de Deus, mulher de Deus, que a sua conduta tem que ser uma conduta invejável, tem que ser uma conduta irrepreensível, para que quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, você esteja incluso entre aqueles que alegraram ao Senhor, que honraram o Evangelho, que honraram o nome de cristão. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.